Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleverson Augusto e esse é mais um vídeo do canal Geografia para o Enem. Bem, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que costuma cair em provas de Enem e vestibulares também, que é o tema sobre clima e tempo. Você sabe a diferença de tempo e clima? Bem, aqui na minha cidade nesse momento está chovendo, né? Está uma chuvinha bem gostosa, né, de primavera. Bem, qual que é a diferença de tempo e clima? Quando nós falamos em tempo atmosférico é o estado momentâneo do tempo, né, em uma determinada região. O estado momentâneo. Agora, por exemplo, está chovendo aqui. Pode ser que a noite esteja ensolarado, esteja chovendo. Então, esse é o estado momentâneo da atmosfera, nós chamamos de tempo atmosférico. Agora, quando nós falamos em clima, abrange várias características do tempo atmosférico, uma grande região, de forma predominante. Todos os anos se repetem essas características. Por exemplo, nós temos o clima desértico, que abrange uma grande região. E a principal característica do clima desértico, clima seco e quente. Temos também o clima polar. Clima polar abrange as regiões de grande latitude, as regiões bem afastadas da linha do Equador, regiões montanhosas e baixíssimas temperaturas, relevo coberto por neve. Tá certo? Então esse é a diferença de tempo e clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar, e clima são as várias características do tempo atmosférico observadas numa grande região. O estudo do clima, por exemplo, ele é observado ao longo de 30 anos. Certo? Por exemplo, no Brasil, na região norte do Brasil, região norte, Amazônia e norte do Mato Grosso, nós temos o clima equatorial. A principal característica é um clima quente e úmido. Lá na região nordeste nós temos o clima semiárido, que é um clima seco e quente. Na região central do Brasil nós vamos ter o clima tropical típico, que é um clima seco e quente. Quente no verão e frio no inverno. Na região litorânea do Brasil, desde a região lá do Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo, região litorânea, nós temos o clima tropical litorâneo. A principal característica é um clima quente e úmido. E chuvas intensas também no verão. Na região sudeste, parte da região sudeste, regiões acima de 500 metros de altitude, nós temos então o clima tropical de altitude, que é um clima quente e chuvoso no verão e frio com geados no inverno, tá certo? O clima de regiões de planalto, climas de altitude, certo? Frio com geados no inverno e quente e chuvoso no verão. Na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós temos o clima subtropical, que abrange ali a região abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, o clima subtropical é um clima frio, bem rigoroso no inverno, e um clima quente e chuvoso no verão. Tudo bem? Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre elementos e fatores climáticos. Elementos do clima. Bem, o clima ele é composto de 4 elementos fundamentais, ou seja, elementos que fazem parte do clima, está intrinsecamente ligado ao clima. Por exemplo, nós temos a temperatura. Qual é o conceito de temperatura? É a quantidade de calor presente na atmosfera, ok? Depois nós temos a umidade. O que seria a umidade? Umidade seria a quantidade de água presente na atmosfera em forma de vapor, certo? Nós temos também a radiação solar, a quantidade de luz e calor do Sol na superfície terrestre, certo? Que atua de forma irregular. As regiões mais próximas da linha do Equador recebem uma maior radiação solar, as regiões mais afastadas da linha do Equador, as maiores latitudes, digamos assim, nós temos uma menor incidência de luz do Sol, de radiação solar. Lembrando que a radiação solar, a luz do Sol, é indispensável para a vida no planeta. O próximo elemento seria a pressão atmosférica. Pressão atmosférica está relacionada ao peso do ar, ou seja, o peso da atmosfera sobre a superfície terrestre. O peso do ar sobre as nossas cabeças e sobre a superfície do relevo. Bem? Vamos falar agora sobre os fatores climáticos. São fatores externos que podem influenciar diretamente e indiretamente no clima de uma determinada região. Ok? O primeiro fator que nós vamos falar é sobre a latitude. Latitude está relacionado aí à diferença de luz e calor, de radiação solar sobre a superfície terrestre. Por exemplo, nas regiões próximas à linha do Equador,
eu tenho as baixas latitudes, né? Linha do Equador, latitude 0 grau. À medida que eu afasto da linha do Equador sentido norte, eu tenho latitude de 0 a 90 graus norte. À medida que eu me afasto no sentido sul, né? Eu tenho latitude de 0 a 90 graus sul. Okay? As baixas latitudes, regiões próximas à linha do Equador, eu tenho as maiores temperaturas do planeta, regiões quentes. À medida que eu tenho altas latitudes, né, acima da linha do Equador, sentido norte ou sul, aumentam-se as latitudes e as temperaturas são maiores. Okay? O próximo fator climático seria a altitude. A altitude está relacionada, por exemplo, ao relevo. As maiores altitudes, regiões montanhosas, apresentam baixa pressão atmosférica. Ao contrário do que muita gente pensa, as maiores altitudes apresentam baixas pressão atmosférica e baixíssimas temperaturas. Tá? E as regiões mais baixas apresentam alta pressão atmosférica, tá? E as temperaturas são maiores. Então, altitude, regiões montanhosas, né? E, consequentemente, regiões mais frias aí, certo? Próximo fator atmosférico eu teria, por exemplo, a maritimidade. Maritimidade é uma condição de uma superfície próximo ao mar. Regiões litorâneas, cidades litorâneas, né, de costas aí, apresentam temperaturas com grande umidade, regiões muito úmidas. E continentalidade é um fenômeno oposto. Continentalidade são as regiões mais afastadas do litoral. Consequentemente, apresentam baixíssima umidade, né? São regiões mais secas. Continentalidade, regiões mais afastadas do mar, regiões secas. E maritimidade, regiões próximas ao mar, regiões litorâneas, são regiões mais úmidas. A maritimidade, por exemplo, apresenta uma condição de uma menor amplitude térmica, ou seja, uma menor variação de temperatura. Ou seja, essa grande concentração de vapor de água e de umidade na atmosfera permite que quando o sol se põe, as temperaturas demoram para baixar. Então você tem uma menor variação de temperatura, menor amplitude térmica. Já o fenômeno oposto, por exemplo, da continentalidade, as cidades mais afastadas do mar, as cidades mais continentais, mais do interior, são regiões mais secas, menor quantidade de umidade na atmosfera, consequentemente apresentam uma maior amplitude térmica, maior variação de temperatura. Ou seja, o sol se põe e rapidamente, né, a temperatura vai abaixando bruscamente aí, certo? Próximo fator atmosférico, vamos falar, por exemplo, da corrente marítima ou correntes marinhas. As correntes marinhas, quem já assistiu aqui o desenho lá, o filme do Procurando o Nemo, né, do peixe palhaço, já viram, por exemplo, aquelas espécies de autopistas, né, que ocorrem lá no fundo dos oceanos, uma espécie de rios, não é isso? Existem duas espécies de correntes marinhas, as correntes marítimas frias e as correntes marítimas quentes. Então, correntes marinhas ou correntes marítimas, né, podem ser correntes marítimas frias e correntes marítimas quentes. Essas correntes marítimas frias, por exemplo, elas transportam água fria das regiões dos polos, tá, em direção às regiões mais quentes. E por onde essas águas frias passam, por exemplo, ela vai influenciar numa menor condição de evaporação das águas superficiais. Por exemplo, a formação de um processo de desertificação. Ok? Então, nós temos, por exemplo, as correntes marítimas quentes, que se formam, por exemplo, nas regiões próxima à linha do Equador, regiões intertropicais. Temos, por exemplo, a corrente do Golfo, ali perto do México, é uma corrente de água quente, né? Que por onde essas correntes passam, levando água quente, você vai permitir, por exemplo, naquela região, uma maior incidência de evaporação, consequentemente, um maior volume de chuvas naquela região, influenciada por essas correntes quentes que passou sobre o litoral, a costa de uma determinada região. Tudo bem? Vamos falar agora das massas de ar. Né? As massas de ar constituem uma porção do ar atmosférico com característica própria de umidade, temperatura e pressão. Certo? Temos, por exemplo, no Brasil, a atuação de várias massas de ar. A massa polar atlântica, que atua no sul do Brasil, levando, por exemplo, uma massa de ar fria, né? E temos, por exemplo, na região do interior brasileiro, a massa tropical continental,
que se forma ali na depressão do Chaco, ali, enfim, no Pantanal, por exemplo, uma massa quente e seca, né? Lá na Amazônia nós temos uma massa equatorial continental, né? Que é uma massa quente e úmida que se forma na própria floresta com a evapotranspiração da floresta, isso, da floresta amazônica, uma massa quente e úmida. Temos, por exemplo, a MTA, que é uma massa tropical atlântica, que é relacionada a uma massa tropical quente e úmida que se forma no oceano e leva, por exemplo, umidade e chuvas para o norte e o nordeste brasileiro. Ok? Bem, pessoal, então esse foi um vídeo, né, do canal, um resumo aí dos principais conceitos de tempo, clima, os elementos do clima e os fatores climáticos. Espero que gostem. Alguma dúvida, sugestão, questionamentos, deixe sugestões nos canais, comentários. E é isso aí, tá bom? Dá um like no canal, no vídeo se gostou, tá? Se inscreve no canal. E é isso aí. Nos vemos nos próximos capítulos. Bye!